tema de hoje é a depravação total do homem. Logo depois que eu falar isso, nós vamos tomar a ceia juntos. E hoje eu vou dar um abraço especial nos meus pastores, que celebrando e homenageando-os por ocasião do dia da Reforma Luterana, Reforma de Lutero, que trouxe esta bênção tão grande para nós cristãos, que é a justificação pela fé. Mas deixa eu abrir com vocês Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos é uma carta que o apóstolo São Paulo envia para os cristãos da região de Roma, para a igreja que estava lá naquela cidade, igreja que ele queria ver firmada, fundamentada nas Escrituras, nas verdades da fé e na boa e eterna doutrina que ele havia aprendido da parte de Jesus. E ele faz uma observação para nós, dizendo o seguinte: qual a situação da realidade do ser humano hoje, do homem dos nossos dias? Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Foi Deus que entregou as pessoas a esta vida imunda que eles estão vivendo. Porque não creram e rejeitaram toda a verdade de Deus, Deus entregou. Quer dizer, Deus deu liberdade para elas viverem do jeito que quiserem viver. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disto, Deus, novamente, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Há um deputado federal no Congresso que enviou uma proposta de lei para que fossem retiradas da Bíblia todas as páginas que condenassem a imoralidade sexual. Entendeu? Bom dia, meus irmãos. Que seja um bom dia. É assim. Rasgue a página, porque não serve, me condena, então não quero saber de Deus. Por isso que esse grupo terrível de esquerda tem procurado lançar na mente e no coração do povo brasileiro as ideias pagãs, as ideias dos ateus, que não creem em Deus, e que diz a Escritura, Deus os entregou, para eles viverem do jeito que eles quiserem. Só que naquele dia vão ter que responder pelos seus atos imorais. Olha lá. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, novamente, a terceira vez que diz a Escritura que Deus os entrega, a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora,
conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Até aqui. Vou continuar depois lendo outras escrituras para vocês. Mas deixa eu ser bem objetivo neste tempo que me foi reservado nesta manhã. O tema está aqui, diante de nós. A depravação total do homem. E aqui você tem uma das escrituras que falam do estado natural do ser humano. Este é o estado do homem dos nossos dias. Efésios, abram comigo, Efésios, agora, capítulo 2 do livro de Efésios, aí para frente, Efésios, capítulo 2, e vejam vocês essa descrição. Ele vos deu vida, quer dizer, Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, nesses pecados que foram cometidos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Lembra-se do texto que li para vocês? A ira de Deus se manifesta assim. Deus entrega a que vivam desordenadamente para que naquele dia deem contas da semeadura que fizeram. Deus os entrega. Mas Deus, verso 4, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, aqui, mais uma vez, a Escritura revela a característica do ser humano que, por causa do pecado, abandonou a Deus, rejeitou sua verdade e sua palavra e andou nos seus próprios caminhos, nos caminhos em que Deus permitiu que ele tomasse como a manifestação da sua ira sobre aqueles que rejeitam a sua palavra e a sua verdade. A queda do homem lá no Éden foi na sua plena totalidade. A personalidade do ser humano lá no Éden foi afetada como um todo. E o pecado atingiu todas as suas faculdades. Sua vontade, seu entendimento, suas afeições e o seu complexo biopsicoemocional, todo, completo. Isso não quer dizer que ele é tão mau assim, não, senhores? Que ele não seja incapaz de reconhecer a vontade de Deus, ou dele fazer o bem para as pessoas? Não. Ele ainda consegue guardar esses resquícios daquilo que Deus lhe havia dado ao ter criado. Ou dele fazer o bem para as pessoas, de cultuar a Deus externamente. A Bíblia diz que algumas dessas verdades estão relacionadas com a experiência que o ser humano tomou em função do seu distanciamento de Deus e da sua verdade. Por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 12, vou mencionando, depois, se quiserem, vocês anotam. Diz que este homem está morto, como você acabou de ler em Efésios. Ele está morto nos seus delitos e pecados, porque por um homem entrou a morte no mundo, e esta morte passou a todos os homens, e então todos os homens pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. A morte que o pecado promoveu passou a todos os homens. Por isso que ninguém nasceu já bonzinho e com a vida de Deus. Diz a Escritura, porque todos pecaram e destituídos ficaram
da glória de Deus. Então não tem um que nasceu bonzinho, outro que nasceu ruinzinho, outro que é maravilhoso, outro que é pecador, outro que não é, outro que já nasceu justinho. Não nasceu nada disso. Todos pecaram, e todos os homens herdaram a morte que os nossos pais naturalmente provaram e passaram a todos nós, diz o texto da Escritura. Em 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 25 e 26, diz que este homem está agrilhoado, preso nesses grilhões do pecado. Mas a única maneira deste homem ficar livre dos grilhões do pecado, 2 de Timóteo, está lá, eu quero fazer questão de ler para você na Escritura, 2 de Timóteo, pegou lá, capítulo de número 2, verso 25 e 26, declara o seguinte a Escritura: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também Deus lhes conceda o retorno à sensatez. Quem é que concede arrependimento? Quem é que consegue arrependimento? É Deus. E quem leva as pessoas a voltarem à sensatez é Deus, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, o homem que está agrilhoado por causa do pecado, que se tornou escravo, dominado pelo pecado, este homem, ao ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus, as boas novas desta poderosa salvação que há em Deus na pessoa de seu Filho Jesus, este homem é levado ao arrependimento e à fé, para que experimente e conheça a vida abundante que só Deus pode nos oferecer. Este homem está morto, este homem está agrilhoado, ele está cego e ele está surdo, diz a Escritura, ele é ignorante, o homem natural não conhece as coisas de Deus, não consegue discernir as verdades de Deus, ele é pecaminoso por natureza. Isto eu faço questão de ler com vocês, Salmo de número 51, abra comigo, Salmo 51, e veja o que dizia o nosso querido Davi, a experiência que ele teve. Salmo de número 51, verso de número 5, Davi declara-nos o seguinte, abriu lá comigo, 51, verso de número 5. Olha lá, dizia Davi, eu nasci aonde? Na iniquidade. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Você não nasceu melhor do que Davi. Você nasceu na iniquidade e você foi concebido em pecado. Porque pecado aqui não é o ato sexual. Pecado é a rebelião contra a soberana vontade de Deus. Isso aqui é o pecado. Ato sexual, no contexto do casamento, na vida conjugal, não é pecado. Pecado é fora do programa e do projeto de Deus. Gênesis, capítulo 6. Agora, primeiro livro da Bíblia. Veja, Deus cria o homem. E veja lá, Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 5. Anote esses textos e guarde-os aí no seu coração. Veja como estava o gênero humano. O gênero humano, dá uma olhada. Gênesis, capítulo 6, verso de número 5. Diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu? Que é que Deus vê o homem mal. Desde quando? Desde quando? Desde quando? Continuamente, Deus viu o seu nascimento, continuamente mal o desígnio do seu coração. Então, aqui não tem um melhor do que o outro, viu, pessoal? Eu sou, ele não é, ele é, eu não sou, não tem nada disso. Aqui todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Agora, este é o estado natural de todo homem. Agora, a pergunta que eles fazem é o seguinte, podem os mortos se levantar? Os mortos podem se levantar? Podem os presos se libertar? Preso pode se libertar, sozinho, quebrar o grilhão e se libertar? Não. Pode os cegos dar-se a si próprios visão? Ou os surdos darem a si mesmos audição? Podem os escravos
se remir? Eles mesmos se libertarem? Não. Podem os ignorantes ensinarem a si mesmos? Não. Podem os pecaminosos, por natureza, mudarem a si mesmos? Também não. Romanos, capítulo 3, olha só. Romanos, capítulo 3, agora lá no Novo Testamento, 3, versos 9, veja só o que diz a Escritura. Romanos 3, verso 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, porque já temos mostrado a todos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do... Quantos estão debaixo do pecado? Todos nós. Aqui não tem, repito, não tem um melhor do que o outro. Como está escrito? Não há nenhum justo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com uma língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o estado natural do ser humano. Então, meus queridos, dá para a gente humanamente mudar alguma coisa na nossa vida? Conseguimos nós alguma mudança? Querem ver o que diz a Escritura? Jeremias, capítulo 13. Jeremias, lá no Velho Testamento novamente. Jeremias, capítulo 13, agora, capítulo 13, verso de número 23, diz-nos o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou pode o leopardo mudar as suas manchas? Então poderíamos fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Se por acaso você pudesse mudar a cor da sua pele, dá um jeito de mudar, de branco para preto, de preto para amarelo, de amarelo para vermelho, de vermelho para azul, de azul para cor de rosa, entendeu o que é? Se você pudesse fazer, mas não pode. Então, vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer todo o mal. Nenhum de nós consegue mudar nada. Aí, então, o apóstolo São Paulo vem em nosso socorro e diz assim, Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3, que li para vocês, porque nós éramos como os mortos, que andavam no caminho de morte, vivendo a morte, não conseguindo viver fora da morte, e diz aqui o apóstolo São Paulo, em Efésios 2, que nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo. Isto é caminhada de morte. Andar segundo este mundo. Andar segundo o príncipe da potestade do ar. Andar segundo a direção, inclinação, sabedoria, metodologia, filosofia do mundo sem Deus. Dos princípios do inferno e da sua filosofia. E diz Paulo o seguinte, que entre os quais todos nós outrora andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta era a nossa situação. Éramos filhos da ira, separados de Deus, andando no curso deste mundo. Mas quero dar para vocês uma boa notícia. Deus tem um propósito, e um propósito eterno. Aí no texto de Efésios, capítulo 1, verso 4, veja aqui, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, em seu Filho Jesus, antes da fundação do mundo, para quê? Para quê? Para sermos santos, e o que mais? Irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a pergunta que eles faço nesta manhã é o seguinte: qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? O que é que Deus deseja que você seja? Deus deseja que você troque de religião? Deus deseja que você mude de igreja? Deus deseja que você participe
das reuniões dos líderes. Somente Deus deseja que você seja dizimista, Deus deseja que você seja diácono, Deus quer que você seja diaconisa. É isso que Deus deseja para você? Não. Qual é o propósito? Quando você foi criado por Deus, o que é que Deus queria que você fosse? Vamos repetir, vamos ver? Verso 5. Nos predestinou para Ele. Então somos predestinados a sermos filhos de Deus. E como é que os filhos de Deus se portam? Verso 4. Para sermos santos e irrepreensíveis. Repitam comigo em voz alta. Para sermos santos e irrepreensíveis. Você foi criado para quê? Para ser santo. Para que você foi criado? Deus tem um propósito na sua vida, para você ser santo e irrepreensível. Veja aqui Romanos, no capítulo 8, verso de número 29, o apóstolo São Paulo deixa claro esta verdade e diz assim, capítulo 8, verso de número 29. Veja o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora? Porquanto os que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? A imagem de quem? Então você foi planejado por Deus, predestinado por Deus para ser parecido com quem? Parecido com quem? Jesus! Repita bem alto. Jesus! Você foi criado por Deus para ter a imagem e semelhança de Jesus. Ser santo como Jesus é. Ser justo como Jesus é. Ser livre do pecado como Jesus é. Você foi criado para ser santo e justo. Para ser puro. Você foi criado para, como filho de Deus, ter a imagem do primogênito de Deus, chamado Jesus. Por isso que o apóstolo São Paulo, cada vez que ele escreve suas cartas lá no Novo Testamento, cada vez, olha lá, capítulo 1 de Romanos, veja comigo, capítulo 1 de Romanos, primeiro, volte um pouquinho, primeiro, veja só uma coisa, verso 6, Romanos, capítulo 1, verso de número 6. De cujo número sois também vós, falando dos filhos de Deus, né? Chamados para serdes de Jesus Cristo. E agora? Vamos ler todos juntos. Verso 7, agora. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes, chamados para serdes. Então aqui, veja bem, você foi chamado para ser de Jesus. Sendo de Jesus, você foi chamado para ser santo. Dá um toque na pessoa do seu lado e dizer, você foi chamado para ser santo. Por isso que você é maravilhoso assim. Chamado para ser santo. O que significa a palavra santo? A palavra santo é impecável? Não. A palavra santo quer dizer os que estão em trabalho, em aperfeiçoamento. Aqueles que estão sendo cuidados, trabalhados e aperfeiçoados em Deus, para serem cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso que quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele diz assim, aquele que em vós começou, boa obra, há de aperfeiçoar até o dia do seu Filho Jesus. Isso é o segredo, pessoal. Não quer dizer que você agora é impecável. Não. Sofre tentações? Sofre. Tem crises e lutas? Tem. Por vezes você erra. Deus mete o pé no seu traseiro quando você erra? Não. Não. Ele ama você. Ele diz, eu comecei na vida dele uma boa obra, vou aperfeiçoá-la até aquele dia. Eu amo apaixonadamente, ele é meu, eu vou aperfeiçoar o que comecei na vida dele, porque eu tenho um projeto, um propósito para ele ser santo como é meu filho. Santo quer dizer os separados para Deus. Santo quer dizer separados para... Então, quantos santos eu tenho aqui nesta manhã? Arrisque. Será, pastor, que se eu arriscar depois, e a Igreja Católica me descobrir, o Papa souber que eu estou aqui, ele vai me querer canonizar.
vai querer canonizar? Não, você já está canonizado. Você já foi canonizado pelo amor do nosso Pai que ama profundamente você. Então, veja bem, querido, o que aconteceu com você, a provisão de Deus para você, foi exatamente esta. Deus tem um propósito para você, para que através desta provisão bendita da cruz, do mérito do Calvário, Deus lhe deu arrependimento, colocou no seu coração tristeza pelo pecado, para que você confessasse o seu pecado e não viesse mais a praticá-lo, a fim de tornar-se um homem e uma mulher parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus, no seu amor, na sua graça, na sua santidade, na sua pureza, na sua fé, parecido com Jesus. É assim que Deus faz comigo e com você. Se a Escritura diz que todos pecaram, a Escritura diz que, mas Deus, vendo que todos estavam mortos em delitos e pecados, enviou o seu Filho Jesus e lhes deu vida. E como é que Ele nos deu a vida? Como é que Ele concedeu para mim e para você a vida? Lembra-se do texto da Escritura de 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17? Vamos ver. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo. Ué, Deus olha para mim e para você e diz assim: agora vou fazer de você uma nova criatura. Vou fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Sabe o que Ele vai fazer para encerrar aqui nesta manhã? Abra comigo Ezequiel lá no Velho Testamento, está na Bíblia, viu? Tá? Ezequiel, de número 37. Olha que coisa fantástica. A declaração da Escritura para mim e para você. Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Olha lá. Dá para colocar aqui no... Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração. Quem é que vai dar o coração para mim e para você? É Deus, você não consegue ter, é Deus que dá. O que mais? Porém, dentro de vós, espírito novo. O que mais? Tirarei de vós o coração de pedra, que todos nós nascemos com ele, um coração de pedra que não conhecia Deus. E vos darei um coração de carne. E agora? Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus está dizendo, você não pode mudar sua pele, você não pode mudar a sua natureza, você não vai conseguir esforço próprio, a sua religião, o seu empenho, o seu desempenho, você não vai conseguir. Eu vou dar para você arrependimento, para que você, arrependido dos seus pecados, os confesse, e aí então eu vou poder trabalhar no seu coração e fazer de você uma nova criatura. Aí diz o Senhor, eu vou, olha, é Deus quem diz, eu vou dar para você um novo coração. Eu vou dar para você um espírito novo, porque nós estávamos mortos. Por causa do pecado, nosso espírito morreu. Nossa relação com Deus cessou, morreu. Diz mais o Senhor, tirarei o coração de pedra de vocês e darei para vocês o coração de carne para vocês. Agora, veja o que Deus promete. Eu vou pôr dentro de vocês o meu espírito. E eu vou fazer com que vocês andem nos meus... Vocês vão andar nos meus estatutos, porque eu vou levar vocês a andarem. E vocês guardarão os meus juízos e vocês vão observá-los. Eu é que vou fazer. Nenhum de nós pode fazer nada, porque estávamos mortos em delitos e pecados, e mortos não podem fazer nada, a não ser esperar a profecia de Deus no dia em que nós estávamos mortos. E vou encerrar aqui com o capítulo 37 de Ezequiel, que está bem do ladinho que você está lendo. O que fazer então? O que fazer então? Diz a Escritura, capítulo 37, verso 3. Então me perguntou, filho do homem, por acaso poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Deus leva o profeta para um grande vale de ossos secos, ossos apodrecidos e secos. E diz para o profeta, está vendo esses ossos aqui? Está vendo esses ossos no deserto aqui, podres, secos? Poderão reviver esses ossos?
Quem eram esses ossos? Éramos nós. Estávamos mortos em delitos e pecados. Aí então, verso 4. Então dizia o Senhor para o profeta Ezequiel: disse-me ele, profeta, profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouviu o quê? Ouviu o quê? A palavra do Senhor. Verso 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões em vós, sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então, verso 7: profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam osso contra osso e se ajuntavam cada um ao seu osso. Olhei e havia tendões sobre eles, nasceram carnes, se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Verso 9: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como o Senhor me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém, meus amados? Qual é o caminho desta poderosa salvação? Se todos nós estávamos mortos, vou pregar o quê? Cantar o tempo todo com vocês, para vocês reviverem? É assim? Prega a palavra, dizia o Senhor para Ezequiel. Proclama a palavra, profetiza a palavra sobre esses mortos, para que se arrependam. Porque Deus vai dar ao coração dos pecadores, como eu e você, arrependimento. Como? Pelo poder da palavra. O arrependimento vem não por causa da música que você canta, nem por causa das danças que você faz, nem por causa dos shows que você frequenta. Arrependimento virá quando você ouvir a palavra. E quando Pedro se levanta em Jerusalém, seu primeiro sermão não era outro senão este: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e cheguem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É o apóstolo Pedro pregando em Jerusalém, seu primeiro sermão. E não podia ser outro a não ser: arrependei-vos e convertei-vos. E enquanto ele prega esse sermão, ele anuncia a esperança e a graça de Deus, perdão dos pecados, cura total das suas emoções e males da sua alma que o pecado havia produzido, e faz com que aquelas pessoas arrependidas se entreguem a Cristo e sejam salvas, perdoadas e transformadas. Sabe, meus queridos, que a igreja precisa hoje é ouvir o evangelho que os leva ao arrependimento, que leva essas pessoas à convicção de pecados. Para isso precisam ser confrontadas com a sua real necessidade. Meu filho Carlos Alberto é médico. Imagina se alguém fosse no consultório dele e dissesse para ele: escuta, Carlos Alberto, eu estou aqui com um câncer, né? E estou com câncer aqui no intestino, e eu queria saber qual é o melhor remédio que você pode me dar. Eu disse: toma um melhoral ali na saída e vai embora. Tá certo? O que é que ele falaria? Não, vai primeiro fazer todos os exames, levantar todas as suas carências, levantar a realidade da sua enfermidade. Traga aqui, vou reunir uma junta médica, vamos ver qual é o melhor caminho que vamos adotar para você receber os medicamentos necessários. Porque diagnóstico certo, tratamento certo. Digam comigo: diagnóstico certo, tratamento certo. Se você olha e fala: não, isso é uma coisinha comum, é uma dorzinha de cabeça, é um probleminha qualquer, não vai fazer os exames para saber a real necessidade. Agora, qual é a real necessidade do ser humano? Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Qual é a real necessidade do ser humano? Ser perdoado dos pecados, para que a glória de Deus seja restituída à sua vida. Que ninguém pode ter a glória de Deus restituída na sua vida se não for através do arrependimento e da nova vida e do perdão dos seus pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e cheguem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É o evangelho de Jesus que promove arrependimento.
É Deus quem dá o arrependimento. Vocês ouviram o que diz a Escritura? Quem dá o arrependimento é Deus, não é o Carlos Alberto. O Carlos Alberto mal pode anunciar só o Evangelho. Mas quem produz arrependimento no seu coração é Deus. Quem leva você a sentir convicção do seu pecado é Deus. Ele olha para você e faz o diagnóstico e diz: você pecou, e destituído está da minha glória. Mas se você confessar o seu pecado arrependido, eu vou perdoá-lo e vou fazer de você uma nova criatura. E você vai ser transformado num filho meu, santo e justo, para herdar as belezas da glória celestial que começam aqui e que perpassam até a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Todos pecaram. Só há uma esperança. Só uma esperança. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Quero dizer para vocês, este evangelho que lhes estou pregando nesta manhã tem sido pouquíssimo pregado nos arraiais evangélicos por aí. Sabiam de vocês disso? Por isso que a igreja chamada cristã evangélica está assim. Qualquer novidade que aparece, ela vai atrás. Qualquer encontro que aparece, vai atrás. Qualquer bobagem que aparece, vai atrás. Se você for conversar com as pessoas, elas não conhecem nada de Bíblia. E não conhecem esse princípio que eu acabei de falar com vocês. Não conhecem. Eles conhecem só mudança de igreja, mudança de cultura religiosa, mudança de ética ou de estética, mas não mudança de natureza. Por isso Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura. Natureza ímpia se transforma numa natureza justa. E vocês se transformam em homens e mulheres semelhantes a quem? Semelhantes a quem? A Jesus. Semelhantes a Jesus.